Maranata, cenáculo. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus, igreja. Dá uma salva de palmas mais forte com essa aí, meu irmão. Levanta ela para o teu Senhor, cenáculo. Que o nome dele seja glorificado, exaltado nesta igreja, sobre todos, em nome de Jesus. Amém, cenáculo? Posso ser sentado, Deus abençoe toda a igreja, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor Jesus fale aos nossos corações aqui nessa noite. Quero dar aqui aos meus amados irmãos, amém, a minha declaração própria, pessoal, do quanto estou feliz, amém, por poder estar aqui hoje junto com toda a igreja, junto com todos os irmãos, representando essa causa, amém, que é a santificação e a preparação para a volta de Jesus. Causa esta que cada dia mais está evidente, amém, como também necessária para aquele que queira ser salvo em Cristo, amém, nos dias de hoje. Então, agradeço ao meu Senhor por essa oportunidade, Senaco, poder estar aqui para pregar essa palavra, amém, em nome de Jesus, com liberdade de expressão, amém, que acima de tudo está, amém, a meta desse culto na nossa vida. Quero também dar a minha saudação especial aos meus irmãos que estão pela internet participando desse culto de domingo, dia 3 de março de 2013, culto da campanha, o toque da trombeta, com o propósito de santificação e preparação para a volta de Jesus, como já foi anunciado, e espero em Cristo que todos que estejam aí na ala virtual possam, como aqui nós em São Paulo, amém, serem revelados por Jesus, amém, profundamente. Estamos em transmissão ao vivo, diretamente aqui da sede, em São Paulo, amém, para todos que estão aí pela internet neste momento, participando desse grande culto, ao vivo, neste dia de domingo, dia 3 de março. Nós vamos fazer aqui a nossa saudação aos nossos irmãos. A igreja Santa com a fé vai levantar sua mão direita, amém, em nome de Jesus, e vai dizer a todos eles, Maranata, porque aquele que crê diz, e aquele que crê nele, cenáculo. Dá uma salva de palmas para Jesus, cenáculo a fé. Deus abençoe a tua igreja, Deus abençoe a todos os irmãos aqui nesta congregação, aos demais que estão pela internet, em nome de Jesus. Meus irmãos, o pastor, eu queria dar aqui alguns avisos importantes e depois nós vamos orar pela palavra de hoje. Primeiramente eu quero, em nome de Jesus, fazer um apelo especial aqui a todos que participam desse culto nessa noite, para que os irmãos realmente estejam sempre lembrando do quanto essa obra e essa igreja precisa, necessita de todos nós, amém? Principalmente daqueles que a amam, que valorizam, que sabem o que ela faz, o que ela é, que acima de tudo, amém, está a confiança de todos que membram aqui nessa igreja. Então, pastor, eu quero em nome de Jesus, amém, pedir à igreja Santa com a fé, aos irmãos que congregam conosco aqui, às quintas e aos domingos, que vocês não se esqueçam de que nós não temos uma igreja sustentada por anjos, amém, sustentada pela ação e obra do que Jesus representou por nós na cruz, mas também, amém, pela voluntariedade, pela presença daqueles que assumiram Cristo nessa igreja. E isso quer dizer, amém, que esse papel Deus não fará, os anjos também não, principalmente Jesus, amém, mas nós que estamos aqui, de dizimar, ofertar, interceder, orar, pregar, evangelizar, testemunhar, enfim, amém, obedecer o que esta igreja tem pregado, o que Jesus recomendou, amém, meus amados. Então que vocês não se esqueçam de que este papel é nosso, como o meu também, que se nós não viermos fazer, amém, ninguém vai fazer. Isso me deu, ao pastor pessoalmente, me deu muita força, quando eu me perdi nos meus objetivos pessoais, ok? Quando eu me vi fora da igreja, fora de Cristo, pensar que aquilo que eu faço agora, ninguém vai fazer, o quanto a obra precisa de mim, não por ser santo, amém, mas pela vocação, ou seja, pela necessidade de que Deus realmente tenha os servos a Ele. Então, pastor, eu peço em nome de Jesus, a toda a igreja que está me escutando, os irmãos que estão pela internet, de que vocês façam o que está dentro da capacidade, da necessidade, da realidade de vocês, façam alguma coisa por esta igreja, porque ela está precisando de você, amém? A campanha Pedra que Deus dirigiu, que eu peço aos amados irmãos que vocês não deixem de orar e colaborar pela compra da sede dessa igreja, amém, que ela é bom para mim, como bom para você também, bom para muita gente que tem sido abençoado nessas transmissões que são feitas aqui em São Paulo. Espero em Cristo que a gente consiga o valor máximo financeiro para comprar este lugar que o Senhor já preparou, amém, e quando isso acontecer eu vou anunciar aos amados irmãos aqui,
de púlpito e vou ter essa satisfação. Se não aconteceu é porque alguém falhou aqui. Tomara que não seja eu e nem você. Amém? Lembrar a Igreja Cenáculo Café para não esquecer acerca das transmissões. Programa Decisão todas as quintas-feiras às 3 da tarde, pastor Daniel pregando a palavra de Jesus ali ao vivo, tanto lá nos Estados Unidos pela 1230M, amém, como também pela internet, como sempre estamos todas as quintas-feiras. Na sexta-feira, programa Hora da Verdade, na televisão, amém, pela TV aberta aqui em São Paulo, às 5 da tarde, pela NET, canal 9, e pela TVA, canal 186 e 72, ok? Então os amados acompanhem o programa Hora da Verdade com o pastor Daniel, em palavra, em ação, ok? Toda sexta às 5 da tarde. No sábado e no domingo, às 2h30 da tarde, amém? Em toda a Grande São Paulo, em toda a BCD e Mauá, amém? Em nome de Jesus, pela NET, canal 9 e 96, ok? TV Osasco, canal NET número 6, amém? Está aí as informações no quadro de aviso aqui na nossa igreja e também pela internet, quem quiser dar informações acerca do programa, tanto sexta, sábado como domingo. Espero em Cristo que os irmãos estejam, amém, Jesus, conferindo aquilo que a igreja tem pregado, até porque aquilo que o pastor eu tenho tratado na mídia, amém, está sendo indagado por vocês aqui dentro da igreja. Então vai lá ouvir a palavra, porque é a pura palavra, tanto que é a pura palavra que eles já nos querem tirar de lá. Quem não puder assistir pela televisão, porque não tem TV a cabo, pela internet você vai conseguir, porque as reprises estão lá, te esperando para edificar o teu coração para Cristo, porque é o que mais importa para nós e para esta igreja. Amém, cenáculo? Amém. Cantina no final do culto. E uma coisa importante, meus amados irmãos, não esqueçam, pastor, estou indo, amém, agora no mês de março, dia 29 e 30 de março, estarei nos Estados Unidos, amém, cumprindo uma agenda missionária, amém, com 2 cultos, tanto sexta como sábado, dia 29 e 30 de março, às 7 da noite, lá no Hotel Holiday Inn, amém, em Somerville. Então, pastor, eu quero dizer a quem está na internet, para quem está nos Estados Unidos, já poder se cadastrar, reservar a tua presença, porque nós estamos viajando para aí, para cumprir essa agenda missionária, levar em nome de Cristo a mensagem do reino, amém, esperando que as almas se salvem. Então dia 29 e 30, 7 da noite, uma sexta e um sábado, estarei ali, numa sala reservada dentro desse hotel, Holiday Inn, em Somerville, para fixar a mensagem de Cristo nos corações que vão estar lá, pela misericórdia do Senhor e pela ação do Espírito Santo. Espero em nome de Jesus, que todos estejam conosco lá, amém. No final desse culto vou reforçar esse aviso, amém. Quem tiver dúvidas, liga para cá, ou entra na página do nosso site, e reveja as informações, por favor, não perca essa oportunidade, leve as almas, faça, amém, diligência por elas, amém, como nós estamos fazendo aqui por você. Tá bom? Espero em Cristo que a sala esteja cheia lá. Até porque se ela não tiver, nós vamos do mesmo jeito. É ou não é, cenáculo? Quem sabe dessa igreja sabe do que eu estou falando. Quem está aqui sabe do que eu estou falando. Amém, meus irmãos? Amém. Fiquem de pé. Nós vamos para a pregação. Lembrando que semana que vem, os campos, a agenda de programação dessa igreja é normal. Amém. E os pontos de pregação, amém, dessa igreja estarão abertos para receberem vocês também, em nome de Jesus. Quem quiser estar conosco, amém, confira o endereço, esteja lá. Carapicuíba, na quarta-feira, e Jardim Vista Alegre, na sexta, amém, em nome de Jesus. Cenáculo Café, eu quero que você confirme, amém, se a Bíblia está na tua mão, e por custa disso nós vamos, amém, incomodar os ouvidos do diabo. Faz o barulho aí, meu irmão. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, amém, cenáculo. Levanta a palavra de Deus para o alto, meu irmão, porque gente aqui nessa igreja sem Bíblia na mão não é crente, amém, amém, Jesus? Não é, não pode ser, porque ninguém tem a Bíblia escrita na mente. Cenáculo Café, levanta a palavra de Deus para o alto e começa a orar em nome de Jesus, toda a igreja orando. Pode orar, igreja. Senhor Jesus, pelo teu sangue nós te pedimos e te imploramos, Senhor, pela tua misericórdia.
Te pedimos e te imploramos, Senhor Jesus, para que a tua espada esteja desembanhada sobre a vida de todos aqueles que oram comigo agora. Senhor Jesus poderoso, visita, Senhor, aqueles que estão aqui em São Paulo, os demais irmãos que estão, Senhor, pela internet, congregando, Senhor, as suas almas neste altar de revelação. Meu Senhor, meu Salvador, pelo teu sangue, que o teu Espírito convença, Senhor, o homem acerca do pecado, da justiça e do juízo, conforme a tua justiça, Senhor, que a tua igreja será purificada de todos os males, que esta obra será restaurada, será alcançada para a glória do teu santo nome. Anabionzi, Bosenasto, Biosternia, Lebiose, Poderizo, Biosóbia, pelo teu sangue quebra todo o vínculo das travas, todo o vínculo do diabo, quebra, santo, poderoso, a impenitência, a soberba, o orgulho, pelo teu sangue, Senhor, prepara a tua igreja para o dia da tua vinda, prepara esta obra para o dia da tua volta, purificando, restaurando esta igreja, Senhor, como manda a tua palavra. Quebra toda feitiçaria, todo satanismo, toda bruxaria, toda obra satânica, enrustida, escondida, pelo teu sangue, revela, meu santo e poderoso. Queima, Senhor, os inimigos da cruz, os inimigos da tua palavra, os inimigos da tua igreja. Quebra, meu santo, a impenitência, a soberba, a dureza e o orgulho dos homens, Senhor, que reinam neste século. Eu imploro no teu sangue, meu Salvador, meu Senhor, sopra o ar da graça, liberta, meu Senhor, o homem da escravidão do pecado, pelo teu sangue da iniquidade, e no teu nome, Jesus, coloca mais amor, mais temor, obediência no coração daquele, Senhor, que professam o teu nome neste lugar. Eu imploro no teu sangue, eu imploro no teu nome, Jesus. Fala com a tua igreja. Põe a tua mão sobre a palavra de Deus. Reafirma a tua fé dizendo: fala, Jesus, por intermédio desta palavra, que é poderosa para quebrar e destruir todo tipo de resistência. Cremos, meu Senhor, que esta palavra liberta, que ela cura, que ela restaura, porque ela é a tua palavra. Salva minha alma, salva minha vida, e não deixa o diabo furtar o temor do meu coração em relação, Senhor, à tua palavra, em nome de Jesus, amém. Se na tua fé vai poder abrir a palavra de Deus no texto de Hebreus, capítulo 2. A igreja abre. Quero dar a minha saudação em Cristo aos meus amados irmãos que estão chegando pela internet agora, neste domingo, dia 3 de março de 2013, amém, fazendo questão de dizer a todos que estamos ao vivo, amém, em transmissão direta aqui da sede em São Paulo, dessa igreja, amém, para você que está aí agora no Cenáculo da Fé virtual, amém, em campanha de preparação e santificação para a volta de Jesus, para o arrebatamento da igreja, como condiz os sinais. Como todo mundo percebeu, não dá para ficar de paletó, não. Não dá. Cenáculo da Fé, você achou? Então vamos ler o texto, Hebreus 2, verso 1. Portanto, devemos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum de nós não desviemos delas. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda violação e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testificou com eles, por meio de sinais, prodígios e vários milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Amém, cenáculo? Quem crê nesta palavra, dá glória a Deus, igreja. Quem crê nesta palavra, dá glória a Jesus, cenáculo. Dá glória a Deus, cenáculo. Na caporiache, repiostere, biansvivro. Pode se assentar em nome de Jesus, igreja.
Amados irmãos, o que lemos aqui trata a situação dos últimos dias, que diríamos a audição negligente e a síndrome da surdez espiritual por conta de não dar a devida estima ou apreço às coisas que a palavra de Deus avisa. E aqui o apóstolo Paulo, que é um dos supostos autor desse livro, ele trata esse tipo de negligência por parte de quem subestima o anunciamento da palavra de Deus relacionado à questão do juízo predito. E o que motiva a pregação do apóstolo? Aquilo que tem nos preocupado com a igreja de hoje, né? Esse relaxo espiritual que nós estamos vendo por parte das pessoas dentro da igreja, como se nós vivêssemos com Deus um tempo de impunidade compreensível, de que Deus não fosse julgar mais ninguém, de que Deus não fosse sentenciar mais a ninguém, e nós estivéssemos aqui agora com a permissão diante de Deus de fazer o que quer, o que deseja, o que dá na telha. E do que Paulo lembra aqueles que iam ler esse texto? As consequências terríveis por parte de gente que não buscou se apropriar condutalmente, espiritualmente, aquilo que o Evangelho determina. Tanto que ele faz uma indagação: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? E é óbvio que o homem não negligencia o benefício da graça. A negligência que ele está querendo dizer aqui, a rejeição, é por parte não do que compete Deus a fazer, mas do que nós temos que fazer para sermos salvos. É disso que ele está falando aqui. Que o Evangelho anunciado na cruz, por intermédio daquilo que Jesus sofreu, ele exige do ser humano, natureza, apropriação, tanto a nível moral, espiritual, material, psicológico, etc, etc, ao ponto de Jesus ser revestimento para nós, exemplo para nós daquilo que nós temos que ser. Porque salvação determinante por intermédio da fé não se possibilita somente numa afirmação verbal expressiva, mas na prática, no exercício, na obediência, na obra do que a fé ensina. Então, surge o problema e a preocupação de que o juízo anunciado de Deus não vem, ou então para muitos é tardio, que não há uma possibilidade de que Deus realmente faça algo contra ao desobediente, ao impenitente, ao soberbo, ao resistente, que acha que tem o direito de escolher uma outra opção, um outro caminho, etc, etc, etc. Então, uma das primeiras coisas que eu li com você aqui diz: portanto, devemos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido da palavra, para que em tempo algum não venhamos desviar de nenhuma delas. Foi o apelo pastoral de que devemos atentar mais ao que a palavra de Deus nos fala, com diligência, para aquilo que nós temos ouvido, para evitar que nós venhamos a entrar nesse tipo de síndrome que está hoje evidente nessa terra: subestimar o que Deus fala, ou o que a palavra ensina. Então eu quero lembrar aos amados irmãos que estão aqui nessa noite, o quanto a palavra de Deus, ela é importante na minha e na tua vida, a nível daquilo que ela narra. Porque para Paulo gerar esse temor no coração daqueles que ele destinou a carta, ele precisou buscar vista para o passado e lembrar as pessoas que estavam com ele, como eu quero também com você aqui nessa noite,
lembrar as pessoas daquilo que Deus fez no passado em relação àquilo que viola e desobedece. Bom, Deus trata com condolência esse tipo de violação ou desobediência por parte de homens. Deus dá fórum privilegiado, Deus dá advogado para esse tipo de causa. Como Deus agiu, como que Ele se comportou diante das fraudes, das transgressões. Como que Deus agiu, como que Ele se posicionou. Mas antes de tudo, a palavra de Deus permanece firme. Ela permanece firme naquilo que ela afirma. Ela é infalível, diz o apóstolo. Será que ele está errado? Será que é uma convicção de fé dele, pessoal? Ou será que nós, aqui nessa noite, podemos dizer, não, sim, ele está certo, que a palavra de Deus, ela não erra naquilo que ela afirma, porque a história comprova, porque a experiência humana é marcada com isso, porque nós temos comprovações que estão marcadas na história humana, de que tudo aquilo que Deus falou, profetizou, acerca do que desobedece, ou transgride a vontade dele, que se cumpriu. Então seria importante que a Bíblia Sagrada, que a palavra de Deus, que nos traz exemplo de situações que Deus julgou ou salvou, que ela fosse um ensinamento confiável para nós. Que a palavra de Deus exercesse essa autoridade espiritual sobre nós, não só de decisão final, como também de gerar esse temor, de nós buscarmos exemplo naquilo que se foi, que sucumbiu, que foi julgado, destruído por causa da transgressão, para não cair no mesmo caminho que eles. Se nós tivéssemos vista para o passado do que a Bíblia afirma, a igreja não estaria do jeito que está hoje aqui. Então a palavra de Deus, ela, segundo 1 Timóteo 1,15, não abra a tua Bíblia não precisa se desgastar. 1 Timóteo 1,15, 1 Timóteo 4,9, Paulo diz, a palavra de Deus, ela é fiel e digna de toda aceitação. Efésios 2,20 diz que ela é a fonte única de inspiração, como Jesus em João 6,48 a 59, João 15, do 1 ao 8, diz que ela é necessária para estabelecer a comunhão dentro da obediência. A palavra de Deus, que para nós ela é apta para qualquer disciplina, como Tito 1,9 também diz, para edificação, como 2 Timóteo 3,16 também diz, para revelação, como Hebreus 4,12 também fala, ao ponto de se tornar irremovível como fundamento, insubstituível como norma e regra na nossa vida, como 2 Timóteo 2,19 e Gálatas 1,8 nos ensina também. Então a palavra de Deus é, para mim, cristão, para mim, temente a Deus, a palavra, a Bíblia Sagrada, é livro por excelência. Ela tem total liberdade da minha vida, para que ela exerça toda a autoridade. Por que isso, pastor? Porque se comprova ela. Toda a Bíblia é a pura revelação de Deus. Se comprova que ela é toda verbalmente inspirada, palavra por palavra. De que a palavra de Deus ela é isenta de qualquer erro. Talvez você diga, mas por que, pastor? Por parte científica, geográfica, arqueológica, histórica. Não é só uma questão de fé. Tudo que ela narra, tudo que ela fala, tudo que ela ensina se comprova. A palavra de Deus é infalível quanto à questão daquilo que ela afirma cumprir, como também verídica em tudo aquilo que ela diz que aconteceu como fato real. E o que eu estou falando não é uma questão de fé. Também se comprova por qualquer caminho que você quiser trajetar e ir. Fica à vontade. Mas do porquê que a palavra de Deus não pode, de maneira nenhuma, por nós, ser colocada como livro comum, ou então ser mutilada dentro daqueles textos que eu gosto e daquilo que eu não gosto,
Porque a palavra de Deus, meus amados irmãos, ela não tem aberturas para esse tipo de prática ou de concepção. Ela tem que exercer toda a autoridade sobre nós, porque essa é a vontade de Deus. E dentro desse conceito de fé, de que a palavra de Deus ela é confiável, de que ela permanece, de que ela se comprova, que ela é infalível naquilo que ela afirma, desde o que ela orienta, desde aquilo que ela disciplina, como também dos exemplos que ela me dá, dentro da história humana, desde que o homem foi criado, para que eu não caia na besteira, na idiotice de achar que este mundo atual agora aí, diante dos nossos olhos, vai se sair melhor do que aquelas que existiram antes, que Deus julgou, porque são impenitentes, porque transgrediram e pecaram. Se não é pelas vias da fé, então vai ser pelas vias da história. Porque foi isso que Paulo usou para formar exatamente o quê? A doutrinação de que o juízo anunciado de Deus não falha. Não falhou no passado e não vai falhar agora. De que todos os juízes que estão preditos por Jesus, direcionados a uma sociedade, a homens que não se apropriaram ao que ele pediu, vão pagar, vão ser sentenciados, vão ser julgados. E se houver alguém aqui nessa noite que não acredita nisso, que não aceita, que não concorda a possibilidade de prestação de conta dessa era com aquilo que aconteceu na cruz, eu quero que você me dê resposta. Então por que os que passaram atrás aí, os que existiram antes de nós, não conseguiram se esquivar, não conseguiram sobreviver, não conseguiram escapar do juízo vindouro, do juízo anunciado? Por que eles não se deram bem e essa sociedade vai se dar? Não, porque essa daí, pastor, é mais aparelhada. Então aí é onde começa a avaliação de Paulo, com vista para aquilo que aconteceu, com vista naquilo que se passou. Como Deus tratou o mundo lá atrás, no passado, Ele vai tratar este mundo que está aí agora, diante de tão grande salvação que Jesus representou por todos. Como Deus vai usar de justiça para tratar esse mundo atual que infelizmente não só ignora os anunciamentos da palavra de Deus, como também subestima, minimiza, não só ignora, como também sempre tenta amortizar os impactos do seu ensinamento, dos seus anunciamentos, como se não fosse tanto assim. Então Paulo ele fala no versículo 2, dos exemplos que ficaram marcados na história do que a Bíblia narra para mim e para você, de juízos anunciados por intermédio de anjos. Toda violação e desobediência recebendo justa retribuição, segundo aquilo que está narrando o texto de Hebreus. E o pastor Daniel, eu quero dizer aos amados irmãos que não foram só os anjos, não. Os profetas também. O que Paulo tenta lembrar aqui, na verdade, com pouca dedicação de leitura, você chega no lugar certo daquilo que ele está querendo conduzir. Paulo ele diz aqui de instruções que os anjos foram pessoalmente anunciar que Deus mandou. E eu lembro a igreja Cenáculo da Fé, que está aqui nessa noite, de Sodoma e Gomorra, que eu vou utilizar hoje aqui como exemplo. Mas não só Sodoma e Gomorra. Lembro também daquilo que foi anunciado pelos profetas de Deus no Antigo Testamento, que envolve a história, que envolve o registro que você aprende na escola, que você escuta dos professores,
A profecia de Daniel, por exemplo, quando Deus visitou este homem, deu a ele a revelação messiânica e o juízo sobre as potências mundiais já existentes na história governamental dos homens, que traz a ele a destruição anunciada de Babilônia, traz a ele a destruição anunciada de Grécia, Roma, dos medos e persas, entendeu? Governos, homens que achavam que a destruição e o juízo de Deus nunca entrariam lá, e Deus as rasgou, as fez desaparecer diante dos olhos humanos. Pensamento de impunidade, pensamento igual este que reina hoje. É como o Titanic. Nem Deus afundaria esse barco. E Deus foi obrigado a colocar uma pedra de gelo para rasgar e se afundar ali com ele todos aqueles que afirmaram. Porque na experiência, meus amados irmãos, quem tem tendência a ignorar, a desrespeitar, a subestimar o chamado de Deus e os seus anunciamentos, eles têm sempre tendência de querer ser Deus no que são e no que fazem. É impressionante. Mas eu digo a você que está me escutando aqui agora, todas essas profecias aconteceram, todas elas se cumpriram. Vá lá agora e vejam nas cinzas aqueles que disseram que não teria juízo divino, que nada daquilo que foi profetizado contra eles se cumpriria, porque eles eram o que? Os mais poderosos do mundo. Lembra Alexandre? Que não precisa ir muito longe não. Chega a ele e pergunta a ele: Ale, como é que foi a experiência de subir e descer tão rápido assim? O que adiantou o domínio mundial, se lá na frente você precisou prestar conta de Deus de tudo aquilo que você fez e tudo aquilo que Roma também fez? Pergunta a Nabucodonosor: o que adianta ele ter ignorado o chamado da salvação que Deus lhe deu por sonho, por causa de tudo aquilo que ele havia conquistado? Porque agora não lhe salvou e não permanece até os dias de hoje. Virou cinzas. Então, se o juízo veio para Roma, para Grécia, para Medos e Persas, para Babilônia, por que não vai virar para esse sistema aqui agora? Por que não vai chegar nos palácios, nos reinos, nos estados e nos homens mais poderosos desse mundo? Aquelas que Jesus anunciou, por que elas não vão dar certo se aquelas que estão no passado deram? Se o Deus é o mesmo. Agora, pastor, por que utilizar Sodoma e Gomorra como exemplo de um anunciamento feito por anjos que Deus destinou? Por quê? Porque Sodoma e Gomorra, cenáculo, Sodoma e Gomorra foi utilizado como critério de Deus para destruir todas essas que eu falei aqui para você. E eu quero que você abra a tua Bíblia aí, só para conferir. Gênesis 8, 17, ou Gênesis 19, versículo 4, versículo 10. Abre a tua Bíblia aí em nome de Jesus. Então, para quem está me ouvindo aqui agora, toda violação e desobediência, quando estão atingindo a vontade de Deus, estas permanecem impunes, o juízo de Deus não virá, o juízo de Deus não chegará a nós? Se aqueles que estiveram no passado não escaparam, como nós escaparemos? É o que Paulo fala. Olha só Sodoma e Gomorra. Tem civilização, tem sistema de governo, tem descendência, abrange porque prospera. Quando não muito, a Bíblia também fala que ela foi legalista porque ela queria que todos fossem de Sodoma ou fossem viciados em sodomia. Enfim, era uma civilização, entendeu, desenvolvida, tão atraente que Ló se encantou com ela. E esta da qual eu estou falando aqui, esses vales
Deus a sentenciou por causa da sua realidade moral, espiritual e também religiosa, porque eram pagãos, porque eram satanistas, porque eram, na verdade, animais. Deus a sentenciou, ou seja, Ele manda os anjos dizer: vou destruir essa terra. Eu lembro de uma das orações de Abraão: Senhor, se houver. E aí ele faz aquela matemática, começa lá na escala do 100 e vai chegando até a escala do 1, dizendo assim, né? Senhor, se tiverem 100 justos, o Senhor destruirá essa cidade, ou não? De maneira nenhuma, eu vou destruir se tiver justos lá. Senhor, se tiver um justo lá, o Senhor destruirá? Não, não destruiria se tivesse um justo lá em Sodoma e Gomorra. Por isso que eu vou destruir, porque não havia um justo sequer. Então Sodoma e Gomorra virou exemplo no passado. No passado e para nós nos dias de hoje, de como Deus se comportaria diante de uma sociedade, entendeu? Diante de uma civilização, de uma era que não tem vergonha de se emporcalhar, que não tem vergonha de transgredir, de ser imoral, ao ponto de desacatar a lei de Deus. É o que nós estamos vivendo aqui nos dias de hoje. Uma sodomia avançada e desenvolvida. Uma sodomia tecnológica, moderna. Mas em comparação de perfil humano é a mesma. Mas é impressionante, aqui a de hoje fala, aquela lá de trás falava a mesma coisa. A destruição não vai chegar, o juízo não virá, entendeu? Sodoma e Gomorra promete muito, porque vai conquistar, vai avançar, vai abranger, vai ter políticas, governos, domínios, que todo mundo sonha com isso. E acreditando que eles conseguiriam levar à frente um governo, uma civilização baseada no pecado, na iniquidade e na transgressão. Então o que Deus fez? Deus a sentenciou. Em Isaías 1:9, as atribuições da Bíblia referente ao que é Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, na prática, simboliza maldade proverbial. Meus amados irmãos, sabe o que é isso? A própria maldade expressada. Está expressa. Porque tudo aquilo que ela é, como pessoa, governo, sistema, lei, ensino, educação, tudo aquilo que ela representa, traz a expressão da maldade, do que é anticristão, do que é contra a lei de Deus, do que é contra a vontade de Deus. Quem vê nos dias de hoje isso, levante a sua mão. Só se você for míope e cego. Então a Sodoma e Gomorra, entendeu? Está em nós. Então está nos dias de hoje, aliás, espiritualmente desenvolvida e contínua. Por quê? Porque sodomia significa ter vício de Sodoma. Sodomia significa o prostituto cultual, ou seja, o tipo do cara que além de cultuar isso, ele também torna cultura, ele também torna segmento, ele também torna coisa boa. É uma coisa impressionante. Geralmente Sodoma e Gomorra, inserido no homem ou em qualquer governo, eles não ficam satisfeitos em só serem porcos. Eles também querem personificar, educar o mal com aqueles que não são, tornar didático o mal, lei, constituição, dar ao pecado um governo, um presidente. Isso é Sodoma e Gomorra. Lá atrás, não hoje. Hoje é pior ainda. Entendeu? Sodoma e Gomorra pavimentada, asfaltada, como é que é? Urbanizada, né? Entendeu? Sodoma e Gomorra perfeita. Olha só como é que isso aqui ficou. Entendeu? Todo mundo transitando, todo mundo vivendo com mais dignidade. É isso que a gente escuta nos dias de hoje. Devia ter lá também. Olha as montanhas, olha a natureza, olha isso, olha aquilo. Olha, nós temos que fazer aqui o bondinho em Sodoma e Gomorra, né?
fazer um bondinho para que todo mundo possa desfrutar das vistas maravilhosas de Sodoma. Então tem que fazer um turismo aqui, que tal? Vamos fazer um turismo para arrecadar fundos, para que Sodoma e Gomorra cresça, porque nós vamos avançar, eu acredito que eles eram tudo o que a gente está vendo hoje nesse mundo. Eram ambiciosos, entendeu? Diríamos corajosos, entendeu? Desafiadores, eram exploradores, tinham essa ambição e achavam e acreditavam que iam subsistir da maneira como eram, da maneira como viviam. E o que Deus fez? Como Deus reagiu a esse tipo de perfil? Tanto da Sodoma civilização, como do homem de Sodoma. As tratou com condolências do que diz respeito à maldade que exerce. Mateus 10:15. Olha o que Jesus fala aí, pode ler bem alto, Senado. Lê bem alto aí, meu irmão. Que atribuição Jesus está dando a Sodoma e Gomorra aí, meu irmão? Como exemplo de sentença de caráter. Quem está testificando isso, dá glória a Deus aqui. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, tudo que Sodoma e Gomorra achava ser, tudo que ela acreditava poder ser, não se desenvolveu mais daquilo que Deus permitiu. Foi até onde Deus deixou, você entendeu? E Deus usou como exemplo Sodoma e Gomorra para ser aviso para aqueles que iam vir depois dela. Olha, não pega o mesmo caminho. Ninguém fica impune, ninguém se desenvolve assim na vida. Uma hora ou outra ele vai prestar conta com Deus. Por quê? Porque Deus sentencia esse tipo de caráter que expressa maldade, que expressa vício pelas coisas imorais, que cultua o que é promíscuo, o que transgride o que é imoral. Tanto que sodomia, ela na palavra, na expressão exata, quer dizer homossexualidade, a opção pelo sexo anal, a sodomia literal, não só espiritual, que hoje está sendo tratado como coisa comum, normal, como dignidade, opção sexual. Para Deus, naquele momento, Sodoma e Gomorra não deveria existir, deveria ser extinta do mapa, arrancado das civilizações e usado como exemplo do quê? De sentença de caráter, meu amado irmão. Porque tudo aquilo que representa o mal, a transgressão, a violação de Deus, tudo aquilo que representa pecado, Deus a trata dessa maneira quando Ele sentencia. Ele mata. Ele mata. Não é esse sonho que você está tendo aí na tua cabeça, de que você vai sair por aí fazendo o que você quer por meio do corpo, por meio da mente, e que Deus vai deixar barato para você e para mim, porque a história comprova que não. Que o que ele fez com Sodoma e Gomorra, fez da mesma forma para aqueles que quiseram ser igual. E não será para esta geração, não será para este mundo atual e para o mundo futuro. Então esse banco que você está sentando aí nessa igreja, não é confortável para quem tem tipo de conduta como esta, de ser imoral, banal. Porque se você não mudar, não atender aos apelos de Deus, não se apropriar a Cristo, Deus não vai te dar um foro privilegiado, diferente do que estas aqui que Ele tratou lá atrás. Por isso que a Bíblia está aí, para te dar concepção
do que é juízo anunciado, e se isso vier, de que maneira vai ser feito. Porque nós estamos falando do quê? Meus amados irmãos, de um mar de sangue que ninguém consegue explicar, mas que a Bíblia explica, meu amado. E audição negligente, aqui paga. Gente que trata os anunciamentos de Deus de qualquer maneira e qualquer forma, paga. Não tem advogado para ele, não tem juiz para ele ser livre de sentença, de morte e destruição, porque Deus, quando o pegar, quando Deus for a ele, requerer dele, conforme as suas obras, ninguém vai conseguir escapar-se, e muito mais ajudar com que ele escape também. Fato. Isaías 3,19. Procedimento. Lembra daquele procedimento profético? Lembra do procedimento angelical? Lembra do procedimento por meio de Jesus, que foi às 7 igrejas e disse lá às 5 que estavam em pecado: se arrepende, porque senão eu vou vir contra vocês. Se arrepende, porque senão eu vou vir contra vocês. Fato. Vai em busca de onde elas estão, que você não vai encontrar. Vai lá, que você não vai encontrá-las no lugar, porque todas foram removidas porque não se arrependeram. O juízo que Jesus determinou sobre as igrejas, que elas não atenderam, acabou em sentença, em desaparecimento. Ninguém mais sabe onde elas estão. Foram removidas do lugar. Eu fico imaginando aqui, olha, o povo está no pecadão, entendeu? Está na festa de arromba, todo mundo, entendeu? Fazendo o que quer, com a sensação de que agora Deus ama e não julga mais ninguém. Deus ama e não sentencia mais ninguém. O amor de Deus é cego, ele não está vendo mais nada. Na Bíblia você não prova isso. Que até a igreja, até ela passou pela malha fina, meu irmão. Até ela teve a experiência de pagar por não ouvir, de pagar por ser negligente, dar uma de surdo, de quem não está entendendo nada, mas sabe de onde tem errado e tem pecado. Jesus foi lá, avisou, e elas não ouviram. Então remove, arranca, tira, acaba com tudo. Então deveria ser assim: as 5 igrejas que desapareceram. Isaías conta que Sodoma virou procedimento, critério de Deus para destruir Babilônia, Edom, Moabe e Israel. Isaías 13:19. 13:19. Lembra de Ananias e Safira? Quem lembra do texto de Ananias e Safira? Por que Deus permitiu que eles morressem pela mentira? Para que a igreja se enchesse do temor. Olha o que aconteceu com esses caras aí. Sai do caminho que eles estavam, para não acontecer o mesmo com você. Está escrito lá na tua Bíblia, na minha Bíblia, que a igreja se encheu de temor por ver 2 pessoas serem julgadas de imediato pelo Senhor, na graça, no amor, na misericórdia, na era do perdão. E tem gente que diz o seguinte, sabe, Senaco? O Deus de Sodoma e Gomorra, o Deus de Sodoma e Gomorra eu não quero. Eu quero aquele Deus que está no Novo Testamento só quando ele prega coisas brandas. Porque quando ele fica nervoso eu não gosto. Quem já ouviu isso, levante a sua mão. Não, aquele Deus ali, ele é irado. Aquele Deus ali, não. Aquele Deus ali, ele pega pesado. Não, eu prefiro aquele lá. Aquele que dá comida para os pobres, que alimenta. Ele fica tornando Jesus e Deus uma partícula. Entendeu? Só pegando e extraindo aquilo que agrada. Mas o que a palavra de Deus, ela nos ensina com vista naquilo que aconteceu no passado, que Deus, ele teve o mesmo comportamento de trazer juízo
sobre este tipo de perfil de gente que não atende aos apelos do conserto. Foi no dilúvio, foi para Sodoma e Gomorra, foi para os restantes que se achavam poderosos, que dominaram o mundo, mas que também desapareceram do mapa, foram arrancados como Deus havia profetizado e falado, ou seja, Deus determinando até Cristo que o juízo dele existe, que ele virá, que ele não tardará. Se ele não veio para mim e para você e para esta era, é porque a razão primordial de Deus é valorizar o que Jesus fez, porque se não houvesse Cristo na nossa história, nós já teríamos ido. Então não se gaba muito não por ser batizado, por ter pastor, por ter igreja, por ter história de cristianismo, porque se a Sodoma e Gomorra estiver em você, se o caráter dela, se o perfil dela, se o espírito dela estiver em você, no que você é, no que você faz, no que você vive, não é por causa do batismo da igreja do teu pastor que Deus não vai te julgar, filho. Que Deus não vai me julgar. Aí é onde entra a questão. A palavra de Deus, ela é infalível. Tudo que ela fala, ela comprova. Ou seja, ela nos dá exemplo de fatos que realmente aconteceram como ela fala. Então vamos se enxergar nisso agora. Vamos ver. Vamos ver até onde vai esse conformismo, esse relaxo. Esse conceito está bom do jeito que está. Vamos ver até onde vai durar essa confiança de que você não precisa dar mais do que você dá para Cristo, de que está ótimo o que você é. Vamos ver até onde esse mundo vai conseguir chegar. Por que eu estou dizendo isso para a igreja? Porque nós estamos vivendo este tempo, aonde as pessoas não só duvidam da volta de Cristo, como da possibilidade de Deus julgar alguma coisa. Nós estamos vivendo esses dias, aonde não só a vida de Cristo é tardia para muitos, como também o juízo de Deus, como também a justiça dele. E o que está acontecendo aqui é isso. As pessoas não estão tendo mais medo, elas não estão tendo mais temor, elas não estão tendo mais receio, peso de consciência naquilo que faz de errado. Desacatam, blasfemam até contra Deus, se achando no direito de indagá-lo. Perdeu-se o senso, perdeu-se o temor, perdeu-se a noção do perigo. Ninguém mais nessa terra tem medo de nada. Então o que Paulo fez? Alertou acerca da falta de atenção. Que você realmente veja lá como Deus tratou gente desse tipo como você é. Irresponsável com a alma, com o corpo, com a vida. Não se preocupando, não se interessando em obedecer, mas sempre se esquivar da responsabilidade, achando que lá no final Deus vai tratar a sodomita com condolência, que é onde entra a questão da homossexualidade. Homossexualidade que nos dias atuais já tem instituição, governo, civilização, abrangência, educação, didática, é legalista, impõe, quer que outros também sejam como eles são. Enfim, nós estamos vivendo a mesma coisa do que aconteceu lá atrás, mas até de proporção maior. Daí você se depara com a sociedade aí fora, como a homossexualidade já está sendo legalizada no Brasil. Eu não posso deixar de dizer isso a você. Eles querendo o espaço deles na sociedade, que eu não tenho nada contra o espaço deles, entendeu? Como pessoa humana, que eu não tenho nada contra.
mas querer espaço deles no cristianismo, na igreja, no ambiente onde se prega Cristo. Não tem como, filho. Deus não trata o pecado e a transgressão com respeito. O governo pode instituir um núcleo, entendeu? Aonde se discutam as coisas que queiram se legalizar aqui, filho. Mas aqui na igreja, nós não podemos instalar aqui, entendeu? Esse tipo de coisa, de conversação, de diálogo, de entendimento, o que é, o que não é. Porque o legislador aqui é Cristo. E a palavra aqui é do céu. Olha, não seja covarde de dizer que o pastor Daniel, estou aqui, entendeu, transparecendo terrorismo, ódio, discriminação contra pessoas. Eu estou usando a Bíblia como recurso para te avisar, para lhe falar que o juízo anunciado pela palavra de Deus, que está prometida depois do que Jesus realizou, não vai falhar, não vai findar, não vai errar nos seus objetivos, baseado naquilo que se foi, que aconteceu, que marca a história. É disso que eu estou dizendo aqui. Não adianta você querer mudar Deus, mudar a sua trajetória, de ver as coisas, de julgá-las, porque Ele continua o mesmo. Não tem jeito de consagrar pastora sapatona, homossexual como pastor, porque não tem como. Porque o fundamento dessa fé não permite. E Deus dá muito exemplo para te dizer, filho, o que Ele vai fazer. Entendeu? Com esse reduto de filosofia, de intelectualidade, com esse reduto de governo armado, entendeu? Com essa coisa toda que lá atrás também existiu, matemática, física quântica, entendeu? Estudo dos atos, das estrelas, etc, 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 que não foi além daquilo que Deus permitiu. Não conseguiu passar. E essa aí também não vai passar. O que isso tem a ver comigo, pastor? Não fui Alexandre, não fui, entendeu, Nabucodonosor, eu não fui nenhum desses caras aí. Você não foi, mas tem o perfil deles. Tem o mesmo tipo de caráter, entendeu? Você esquece tudo que você faz, tudo que você pratica. Chega na hora do culto, dá uma amnésia. Ele não lembra mais de nada, ele só lembra do que fizeram para ele, do que ele fez ele não sabe lembrar. Mas Deus tem um livrinho lá que diz Apocalipse, que Ele vai registrando tudo que o homem faz na história da vida dele. Cada um de nós, Deus tem um registro próprio para dizer o seguinte: o que você foi, porque é com base nisso que Ele vai me julgar, que Ele vai te julgar, caso não fique confirmado que Jesus lhe apropriou, lhe santificou, lhe converteu. Então daí aonde entra Paulo? Como que nós vamos escapar do juízo vindouro prometido na cruz para os que não obedeceram, se os que estão lá atrás não escaparam? Como? Será que Deus vai chegar só até ali e o resto Ele não vai julgar, Ele não vai tratar? Ele só foi até a cruz, pastor. Acho que de lá para cá, acho que não vem mais não. Isso aí é uma maré. Entendeu? Deus está virado, deram para ele a calma leão, faixa preta, e agora ele não está sentindo mais aqueles impulsos de juízo. Agora Deus só ama. Agora Deus, entendeu, só quer dançar. Entendeu? Agora Deus só quer curtir. Agora o céu virou carnaval. Entendeu? Furaram o olho divino. Agora Deus não enxerga mais ninguém e mais nada. Está todo mundo, entendeu? Livre para fazer o que quer e bem entende. Portanto, irmãos, devemos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido da palavra, porque em tempo, alguns de nós pode se desviar.
por achar que não vai pagar, que não vai prestar conta. Olha como Paulo ele determina o quanto o temor é importante no nosso coração, o quanto ter medo de Deus é importante, para que você se prenda ainda mais naquilo que Ele te pede para que você obedeça, para que não se crie a ideia de impunidade com Deus, porque Ele vai julgar. Quando nós entramos na questão cristã, Senado, quando Jesus ele veio, ele se entregou na cruz do Calvário, eu entendo que o Evangelho, ele comunica a boa notícia da salvação, e no final, a responsabilidade caso eu realmente ou você não decidisse por isso. Então, aquela cabeça que pensa de que Deus entregou o Filho dele na cruz do Calvário para dar à sociedade uma prova de amor, de tolerância com o pecado, esquece. Ó para você, ó. A graça, diz Paulo, é a maior prova de que nós não podemos mais pecar, de que nós não podemos mais transgredir. A graça é a maior prova do quanto Deus ama o pecador, mas do quanto Ele odeia o pecado. A graça é a maior prova do quanto Deus ama, mas também do quanto Ele trará juízo sobre aqueles que não atenderam ao seu chamado. A graça é a maior prova. Malaquias 4:1, que certamente aquele dia vem, e a vingança de Deus sobre os ímpios e sobre toda a impiedade. A graça agora, ela aumenta o teor da indignação e da ira de Deus. Por quê? Porque agora eles pecam comigo dando prova de amor. Agora eles pecam comigo falando entre eles. Agora eles pecam comigo curando e libertando e dando sinais. Com a própria manifestação encarnada, com Deus tão próximo. Piorou, né? Certamente aquele dia vem, e a vingança de Deus também sobre os ímpios e sobre toda a impiedade. Porque o profeta viu que Deus amaria a humanidade por intermédio do seu Filho, a quem destinou. Mas lá no final ele julgaria quem não aceitou, quem não concordou, quem não veio. E por isso que Jesus disse: haverá mais rigor, mais ódio, mais ira de Deus para a geração iluminada por Cristo do que Sodoma e Gomorra. Porque Sodoma e Gomorra, se tivessem ouvido Jesus falar, teriam se convertido. Por isso haverá mais rigor, mais ira, mais condenação sobre aqueles que Deus estendeu o braço e rejeitaram, do que para Sodoma e Gomorra, que não teve o privilégio da graça de receber Jesus, como nós recebemos aqui agora. Então Jesus já disse: olha, o tratamento vai ser pior para essa Sodoma e Gomorra que está aí fora, que aquela lá é fichinha, que essa daí é pior. Aquela não fazia com Jesus, essa aí faz com Ele, com a Bíblia. Ela é pior. Joel 2:11. O dia do Senhor é terrível, e quem poderá suportar? A Bíblia me dando medo, a palavra de Deus me injetando temor, para que eu não me desvie de nenhum mandamento. Por quê? Porque se eu me desviar, ela já me avisa: terrível será o dia que Deus vier julgar pelo que Jesus fez. E quem irá suportar? Joel 2:11. Já estavam vendo isso antes de Deus amar. Então, irmão, olha aqui para o pastor, filhão. Qual o sentimento de Deus em relação a esse mundo que está aí? Um sentimento de um pai que deu filho e que foi ignorado. E pior de tudo, deu um filho que a sociedade ainda matou.
E mesmo matando, Deus compreendeu que era necessário. Mas depois disso, ainda o perfil, o exemplo, a forma continua. E é como se nós chegássemos aqui no século 21 e Deus dissesse para nós assim: olha, tais dias foram abreviados para que os escolhidos se salvassem. Mas não quer dizer que na abreviação dos dias Deus se calou e deixou de ficar nervoso e irado com as coisas erradas que estão aqui. É um tempo que uma hora ou outra vai se esgotar. Nós estamos chegando a esse ponto, um tempo que Deus está permitindo que eles façam de tudo. Até então, o dia que Ele virá com rigor para julgar. Tornando isso uma coisa prática, como que eles conseguem dormir, acordar, sendo tudo isso? Como que eles conseguem formar família? Como que eles conseguem se relacionar com as pessoas sendo isso? Como que alguém consegue acreditar que no mundo onde não se respeita mais nem as crianças, como que eles conseguem acreditar que um mundo como esse vai conseguir escapar do juízo de Deus? Aonde os homens estrupam, violentam, sodomizam as crianças para ser como eles. Como? Tem solução para esse mundo aqui? Tem cura para esse mundo? Não. E tudo isso sendo feito debaixo da iluminação. Tudo isso sendo feito debaixo da ação salvística que Deus representou no seu Filho único. E mesmo assim eles conseguem ser animais banais. Mas 2000 anos se passaram, pastor. 2000 anos que para Deus pode ser um dia. Mas nós não estamos baseados em calendário, nós estamos baseados em perfil. Certamente o juízo de Deus virá com base no que, profeta? Com base de que essa daí está pior do que aquela. Que não tem mais degrau para descer, não tem mais para onde ir a nível do pecado. O homem já é tudo que deveria ser. Tudo aquilo que é imoral ele descobriu, ele viveu, não tem mais para onde ir. Eu cheguei aqui no último degrau. Quando a criança é vítima da violência. Quando o exemplo do reino de Deus é tirado, que é a criança. Acabou, não tem mais para onde ir. É como Sodoma e Gomorra. Os anjos entraram aqui para anunciar a destruição, e os homens, ao invés de ouvir a pregação, querem ter relação sexual com eles. Uma sociedade que não tem mais para onde ir. Que entra dentro da igreja e mente, esconde, mascara, maqueia o que é. Com Deus estendendo os braços e dizendo para ela: eu te perdoo, eu te readmito, eu te salvo, eu te liberto. Mas ela não quer cura, ela quer continuar assim. Não tem mais para onde ir. Agora ela faz tudo isso com a Bíblia aberta, dando trecho, dando texto, dando versículo para justificar o seu mal. Quanto mais de tempo Deus dará para esse mundo, se ele não tem mais para onde ir naquilo que faz? Porque já fez tudo. Essa é a pergunta que eu lhe faço aqui agora. E o reloginho do Apocalipse está batendo em cima da tua cabeça, porque o ato de Cristo já está sendo cobrado por parte de Deus daqueles que não atenderam. E se Sodoma e Gomorra, se Roma, Grécia, se os medos e os persas, se Babilônia e todos que existiram, nesse perfil não conseguiram vencer, escapar do juízo de Deus, você vai, eu vou,
esse mundo vai conseguir? Amós 5,18 que diz que a vingança de Deus por intermédio do que Jesus representou é um dia indesejável para quem não está preparado, dia de trevas e não luz. Se prepara, meu irmão, se santifica, meu irmão. Jesus está voltando e ele nem aí, nem querendo escutar, nem querendo dar bola. E pior de tudo, olha para ele como que ele está tão convicto, tão firme, de que ele não vai pagar pelo que ele faz. O pastor é um idiota, a Bíblia é um idiota, uma palavra mentirosa, como disseram aí, um livro escrito por homens. Ah é? Fala para Roma se é livro escrito. Fala lá para os gregos, pergunta lá para a Babilônia, se a Bíblia, se a palavra, se a profecia, ela tem descrédito, ela é duvidosa. No começo eles pensaram assim, mas lá no final, a hora que a paulada foi dada, eles não pensavam igual não. Não vão muito longe não. Olha para o teu lado, olha para a tua volta, olha para os teus amigos, para a tua família. Quem está de pé? Quem conseguiu ter uma vida de iniquidade sem pagar? Quem conseguiu ficar de pé numa vida de iniquidade? Qual governo? Qual pessoa? Olha para o teu lado, analisa. Pai, mãe, primos, irmãos, etc. Patrão, empresa. Hein? Irmão. O povo está caindo de podre, só que tem uma coisa. Quem não morreu e está vivo, você fica trazendo o nome deles aqui para oração. Pastor ora, pastor intercede, a igreja tem que orar. Orar para quê? Para Sodoma e Gomorra continuar aberta e vigorosa? Não. A oração do crente aqui é baseada naquilo que está sendo pregado aqui nessa noite. Olha, o juízo de Deus não tarda, o juízo de Deus não falha. Vamos orar pela salvação desse cara aí, pela conversão dele, porque se ele não se converter, Deus vai pegar ele lá na frente lá e vai mandar ele para o fogo. Entendeu? A consciência evangelística da igreja que você deveria ter, para não ser irresponsável até na hora que você ora. Por quê? Qual é o anunciamento que ela me dá aí, pastor? Além de ela te dar exemplo do que Deus usou como critério para destruir, ela te fala que o dia do Senhor, o dia que ele voltar para se vingar do que ele fez e o homem não obedeceu, vai ser indesejável para quem ficar. Sofonias 1,14. O dia do Senhor está perto. Se apressa, atenção, o dia do Senhor é amargo. Mas ele está dizendo o seguinte: amargo para quem? Para quem não se preparou e não se apressou. Olha para o teu irmão do lado e diz para ele: o dia do Senhor é amargo, tonto. Pode chamar que eu garanto você. Pode chamar que se ele levantar eu vou aí agora. Entendeu? É. Vamos quebrar essa autoconfiança desse cara aí. Vamos quebrar essa unção de Valdomiro que está sobre ele. Vamos quebrar essa unção de Valdomiro agora. Entendeu? Esse azeite do Ceará aí. Esse óleo de poró. Vamos quebrar agora. Ah, pastor. Deus é amor, pastor. Entendeu? Deus é graça, pastor. Entendeu? Paz e amor, pastor. O senhor está nervoso. O senhor está menstruado, pastor. O senhor entendeu? O senhor está, entendeu? Na fase. Na menopausa. Eu não sou mulher, mas é capaz de até dizer que eu estou. Entendeu? Alguém não pagou o senhor, alguém pisou no teu carro, porque eu estou trazendo uma palavra aqui, entendeu? Que a igreja não precisava estar ouvindo aos lobos, entendeu? Está todo mundo já ferido, pastor, machucado, pastor, chorando, e a cacetada ainda, dessa daqui ninguém vai suportar. Ah é? Mas a Bíblia dizendo o seguinte, olha, apanhar da vida tem solução, e para o fogo do inferno ninguém mais sai de lá. E é isso que a igreja tem que temer. Apanhar aqui, filho, Jesus ainda cura. Mas ir para o fogo do inferno não tem mais resgate, não tem mais anzol. Não pesca mais. Já era, virou sardinha frita. Mas a questão aqui é essa. Vai chegar em casa, você vai ligar a televisão e vai esquecer.
Vai chegar em casa, você vai se deparar com as contas de segunda, pronto. As contas já tomou tua cabeça, o temor não tem mais e você já esqueceu. E a segundona para você vai ser como a de sempre, bater o cartão, sentar e resolver os teus problemas pessoais. E o reloginho batendo. E o tic-tac do Apocalipse na cabeça do povo. Jesus diz: vigiai, orai, para que este dia não seja pego desapercebido por vocês. Vigia, hora que parece que Deus está quieto, parece que nada está acontecendo, mas de repente a chuva da destruição descerá, o fogo consumirá, e muitos vão se lamentar, vão gemer de dor, pelas coisas que Deus fará com esta terra, ao ponto de João ver que Deus pisava nos homens como se pisa na uva, e saía sangue no lagar da ira de Deus, porque Deus não terá pena, dó, quando Ele vier cobrar de mim e de você, aquilo que Ele ofereceu na cruz, que eu e você desprezamos. A gandaia vai acabar. Essa festa de arromba aí, Jesus vai apagar a luz dela. E não demora muito não, irmão. Não demora muito para Deus colocar a mão em tudo isso que está aí. Texto de João 12:48. Jesus chama o juízo como sendo o último dia. Olha para o teu irmão e fala para ele: quando Deus vier julgar é o último dia. Fala. É hoje, pastor? Não sei. É amanhã, pastor? Não sei. Pergunta para Sodoma e Gomorra, quanto tempo teve? Vai lá para o pó e fala lá: ô pó, ô caveira, quanto tempo você teve de liberdade aí, meu amado? Entendeu? Me conta aí o segredo, hein? Quanto tempo você conseguiu ser sodomita? Se a cinza e a caveira te falar, daí você me conta o que te falou. Mas eu não sei quanto tempo mais você tem de caminho torto, mas a questão aqui é o seguinte: Jesus ele fala, quando o juízo vier, é o último dia. Acabou? Fechou a porta, fechou, palavra, o Espírito não revela mais, Deus se tranca, Deus se fecha, agora Ele julga. Com base no quê? Naquilo que ofereceu e o mundo não recebeu. Último dia. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas o juízo não tarda. E Deus me dá exemplo para provar que o juízo vai chegar, que o anunciamento é um fato histórico. Ele não vai permitir que este mundo passe do tempo estimado. Não passará dessa geração. E quando o juízo chegar para você, é o último dia, acabou para você, chegou. Mas o purgatório, pastor, vai purgar com você no inferno. Vai purgar. E se você quiser fazer campanha pelos teus parentes que estão lá, aproveita que você vai fazer junto com eles uma campanha, junto com eles lá no fogo. Por que o último dia? Porque agora Deus não escuta mais, Deus não ouve mais. Hoje é assim, pastor, hoje não. Quem quiser vem, quem crê vem, quem se arrepende ele tem perdão, salvação e libertação. Você quer? Deus tem solução. Você quer? Jesus tem libertação e cura para você. Aproveita, porque no último dia ninguém mais vai ter nada disso. Agora eu vou destruir. Eu tenho medo. Não dormiria essa noite. Com aquele dinheiro que não é meu no bolso, com a amante lá do outro lado, eu não dormiria essa noite. Entendeu? Não dormiria essa noite sabendo que de dia eu sou João e à noite eu sou Maria. Eu não dormiria. De manhã ele é o Batman, à noite ele vira a Batgirl. Eu não dormiria. Sinceramente, eu ficaria trêmulo, suando. E se vier hoje o último dia, pastor? Pois é, filho, se vier, acabou. Você vai como Batgirl e Batman para lá.
Vai chegar lá na frente do Senhor e não vai ter mais tempo para, entendeu? Montar o teu disfarce. Você está disfarçado hoje aqui, mas no último dia não vai ter como. Romanos 2, versículo 15. O dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Paulo lembrando em cartas a Roma de que o dia da ira e da manifestação de Deus, a próxima, a anunciada depois da cruz, vem em juízo. Em juízo. Agora ele não vem para amar não, agora ele vem para julgar. Agora ele não vem para tomar porrada. Ele não vem para ser açoitado. Agora ele não vem para carregar a cruz. Agora ele não vem para ficar manso e fazer aquela oração: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Foi na primeira, na segunda isso não vai ter. Na segunda não vai ter essa. Toma na primeira, na face direita, vira à esquerda. Nesse dia não vai ter esse tipo de ensinamento. Pega o cara aí. Olha o que ele é e o que ele fez. Não confere? Não apropria o evangelho? Joga para o fogo, para a escuridão. Esse cara é resto. É assim como a palavra de Deus trata. Quem subestima o juízo anunciado de Deus com base naquilo que Jesus representou por nós no Calvário, que nós não aceitamos, que nós não se apropriamos, etc, etc, etc. Mateus 7, 23. Jesus trata o dia do Senhor, ou o juízo vindouro, como dia de execução, de exclusão, melhor dizendo. Leia alto esse texto aí, cenáculo. Mateus 7, 23, leia alto. Quem pratica iniquidade, Jesus vai falar o que, irmão? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Fala isso para a Lana Holder, por favor. Que está pregando um Deus que só ama, não julga. Um Deus que só acolhe, não exclui. Com base no que, minha filha? Meu filho, desculpa. Com base no que, meu filho? Né? Mas por que eles estão pregando isso? Porque ninguém está pregando isso. Eles estão pregando isso porque ninguém está falando disso. Ou seja, Jesus dizendo: agora é hora de acolher, congregar, juntar aqueles que querem, trabalhar, lapidar, transformar, preparar, apropriar, porque no dia do juízo, ali vai ser dia de excluir. Então isso aqui de fato é uma brincadeira que nós estamos tendo aqui, né, irmãos? O que você é? Crente? O que você é? Evangélico. É? De que igreja? Assembleia. Qual é o nome do teu pastor? Pastor Valdomiro. Entendeu? Santiago. Entendeu? Nossa, quanto tempo de igreja você tem? 40 anos. O que você é na tua igreja? Presbítero, obreiro, diácono. Entendeu? É levita. Levita. Né? Parece que Deus não está vendo nada. Entendeu? O cara é o maior sabonete da vida. Entendeu? Aquele sabonete que está molhado, que você vai pegar e escorrega. Entendeu? Um ordinário de terno. Dentro da igreja dizendo que ele fez, que ele faz. Olha para a coisa ser até idiota. Né? Do ímpio dizer para o cara que tinha que dominar o assunto: está errado isso que você prega. E ele fala: não, está certo. Mas está errado isso que o Senhor ensina. Não, está certo. Que Deus tenha piedade da tua alma. Deus vai ter piedade da minha alma. Vocês sabem de que eu estou falando, é lógico. Né? Entrevistado por uma ímpia que se escandaliza por ver o quanto o que ele é e o que ele prega é incompatível com a realidade das pessoas e com aquilo que está escrito na Bíblia. Não é isso? É, mas daí você fala para ele: ô filhão, você está pecando. Não, eu ergui igreja, eu preguei, eu profetizei, estou no Japão, estou na China, estou nos quintos dos infernos pregando esta palavra. E
parece que Deus não está vendo nada. É porque não chegou a hora. Não fica preocupado com as mansões deles, com o helicóptero deles, com a BMW blindada deles, com o jet ski que eles andam. Não fica tranquilo. Porque a hora que Deus disser, chega, acabou, eles não vão desfrutar da sodomia, não vão desfrutar da apostasia, porque agora eles vão sofrer na íntegra tudo aquilo que Jesus descreve do inferno. E Paulo disse, meus irmãos, vamos olhar para Israel, olha o que Deus fez com Israel, olha o que Deus fez com Roma, olha o que Deus fez com aqueles que pecaram. Não será diferente para nós que fomos iluminados por Cristo. Essa geração vai pagar. Aleluia. Esse texto aqui, o pastor Daniel, eu amo ler. 2 Tessalonicenses 1, versículo 8. Sabe por que, pastor, eu amo ler? Vou dizer para o irmão por quê. Porque isso daqui é uma água na maquiagem, entendeu, irmão? É uma água na maquiagem. Já viu a mulherada maquiada quando chora? É? Ela fica assim, ó. Ó. Porque se a água descer mais para baixo, fica aquela coisa preta misturada com branca, parece que ela caiu no carvão, né? É uma água na maquiagem, porque o camarada está assim, ó, dentro da igreja. Eu faço, eu posso, entendeu? Como se Deus não soubesse de nada. Olha o que Paulo fala aí, 2 Tessalonicenses 1, versículo 8, lê comigo bem alto, em chama de fogo, ele tomará vingança dos que não conhecem a Deus. Entenderam aí? Não, você não entendeu nada. Você está falando amém, mas não está entendendo porcaria nenhuma. Vou te explicar. Dúvidas, né? Ô pastor, por favor, cameraman, joga a câmera aqui em cima de mim. Eu queria saber, pastor, como é que fica a situação do povo que não pôde ser evangelizado depois que Jesus subiu? Os índios, né? Por exemplo, viveram uma vida tribal, uma vida nômade, né? Distantes da civilização, da televisão, da rádio, da internet. Enfim, morreu um monte de aritana aí que não foi evangelizado. Pastor, como é que fica a situação deles? Não fica. Segundo a palavra de Deus, até os que não conhecem a Deus, seja por vias de não fazer questão, ou de falta de oportunidade, eles vão queimar no fogo do inferno mesmo assim. Porque isso não está na conta de Deus, está na nossa. Ele deu o filho dele. Agora, quem deixou de pregar, quem deixou de falar e de se apropriar, vai pagar. Deus não tem nada a ver com isso. Índio não dá no pé. Índio não dá no milho, irmão. Entendeu? Por isso que é necessário você saber a origem daqueles caras e perguntar para o pai deles o que ele fez. O que ele fez com o evangelho que foi pregado? Para criar uma tribo desconhecida. A questão aqui é, a palavra de Deus defende salvação por meio único da justificação da fé. Não interessa se conheceu ou não conheceu. Se não está apropriado, joga no fogo porque vai ser condenado. A Deus é injusto, pastor. Está de brincadeira comigo? Você nunca deu nada pela tua salvação. Ele deu um filho. E é Deus. Você quer brigar com Deus, lindão? Quer dar uma de sentimentalista com Deus? Bateram no filho dele. Escorraçaram o filho dele. Quebraram, entendeu, ele no meio. Cuspiram nele. Arrancaram um pedaço das costas dele. Deram uma cruz e a pior sentença para ele levar. E você dizendo que Deus é injusto quando ele fala, vou julgar até quem não me conheceu? É bom você ficar esperto. Mamãe, titio, titia, vovó e papai não conhecem. E Deus não entende isso. E olha o que Paulo fala.
para aqueles também que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles por castigo padecerão eterna perdição. Eterna perdição. Banidos da face do Senhor. Eu não quero isso. E da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado Jesus nos seus santos e ser admirado para todos aqueles que creram nele naquele dia, porque o vosso testemunho foi crido entre nós, enfim, entre vós. Paulo falando isso. Jesus, quando vier pela segunda vez, ele virá para julgar, para separar. E os que serão separados para a sentença, Deus os trata assim, como gente que não conheceu a Deus, como gente que não obedeceu o Evangelho do Senhor. O juízo determinado sobre quem não se apropriou aos termos de Deus. Deus não dando por intermédio nem de Jesus, nem da fala apostólica, esperança de que alguém aqui, entre nós ou lá fora, vá conseguir escapar do juízo de Deus, meus irmãos. Por isso, pese muito na tua consciência o que você anda fazendo, o que você já fez, que você não se redimiu e não se consertou. Porque quando Deus vier para tratar, para prestar conta do que nós não demos, Ele nos tratará dessa maneira e dessa forma, sem piedade e misericórdia, com base naquilo que nós fomos, com base naquilo que nós vivemos, exercemos, cenáculo da fé. Segunda Tessalonicenses 1:9, que diz o dia do castigo. Mateus 13, 41 a 42, que Jesus considera o dia da sua vinda e do juízo como o dia da colheita. Como o dia da colheita, que muitos desaparecerão quando Ele arrebatar, e os outros que ficarem vão chorar. O dia, como Apocalipse 20:15 também diz, que o livro da vida se abrirá, e o livro das obras dos homens também. Aqueles que estiverem escritos no livro da vida serão recebidos porque creram em Cristo e obedeceram, mas os que não estão escritos no livro da vida vão ser julgados como restolho, como Malaquias fala, como resto, como aquilo que não presta mais e tem que queimar no fogo, como palha. Bom, o juízo, pastor, de Deus, o juízo, o fim, o apocalipse, a destruição, tudo isso que envolve a consumação escrita na Bíblia. Pastor, eu não acredito que isso vai acontecer. Então, quem insiste em dizer isso, me dê um fundamento que confirme que essa tua tese é verdadeira. Em experiência histórica, de vida, de civilização, de pessoas, me explique. Na ciência diz que é troca de cenário, que cada era tem um cenário. Ai, que lindo. Dá licença, Roma, vamos trocar o cenário, todo mundo vai morrer agora. Ai, que lindo. Troca de cenário. Você já deve ter ouvido isso já, né? Para a palavra não. Reinos que Deus rasgou, homens que Ele julgou, almas que foram ceifadas, levadas à destruição e à condenação eterna, por uma única razão: não dar ouvidos quando Deus diz, vou julgar. Dei aqui a vocês uma carta de Cristo à sua igreja, que mesmo sendo igreja, mesmo tendo uma placa com o nome dele, mesmo louvores sendo cantados ali em pró a ele, ele não poupou aqueles que não se arrependeram e os fez desaparecer. Feriu de morte os filhos daqueles que pecaram, porque eles não se arrependeram. A gandaia vai acabar, Senhor. Essa festa de arromba vai acabar. E muita gente que está desgastando o Espírito Santo aqui, ferindo a igreja, envergonhando o nome de Cristo, eu estou aqui para lhe dizer, estou aqui para lhe falar, que o que eu estou tratando aqui não é uma questão de fé, não.
É uma questão de experiência de vida e de história, de que Deus não deixa ninguém impune. Deus não deixa passar ninguém. Ele tem vista para todos os lados e Ele sabe muito bem o que eu sou e o que você é. Quanto tempo mais Ele vai te dar para você fazer o que você faz, eu não sei. Quanto tempo você vai continuar mentindo? Quanto tempo você vai continuar enganando? Quanto tempo você vai continuar transgredindo? Esfolando, desgastando Cristo, a graça, a igreja, o pastor, os teus irmãos? Eu não sei. Mas lhe aviso que quando Ele vier, você não vai poder buscar o que você está ouvindo hoje aqui, perdão. Eu lhe aviso, cenáculo, aqueles que estão ouvindo essa palavra aqui nesta noite, que este mundo não vai ficar de pé, que eles não vão conseguir ir adiante daquilo que a palavra falou, que vocês olhem lá para fora e não se sensibilizam por aqueles que choram, por aqueles que gritam por socorro, mas por um Deus que deu o seu filho na cruz e viu essa sociedade virar as costas. Não sensibilize não, meu filho, por aqueles que estão na cama idético, cancerígenos, por aqueles que estão se decompondo por outras razões, mas por aquele que mesmo sendo santo, justo, fiel, sofrendo tudo o que sofreu, foi ignorado, rejeitado, modificado, transtornado no seu testemunho pelos homens que o resistem. Por isso não se sensibilize por Sodoma e Gomorra, meu filho, porque Deus não tem sensibilização e sentimento algum por esse tipo de perfil de gente, pessoa, ser humano, que torna a coisa errada uma organização, que torna a coisa errada uma civilização, uma constituição, uma lei que tem que abranger, dominar, fazer com que os outros também sejam, educar, personificar no caráter de todos para que isso cresça. Esse é o mundo que nós vivemos nos dias de hoje, a qual o apóstolo Paulo receitou esse apelo. Portanto, devemos atentar com a mais diligência para as coisas que nós estamos ouvindo da palavra, para que em tempo algum nos desviemos dela, porque ela permanece firme, firme, e sempre permaneceu firme, com toda a violação e desobediência, com toda a transgressão. Ela deu atribuição severa. Foi com os anjos, por intermédio dos profetas, por intermédio de Jesus, por intermédio da igreja que está pregando esse evangelho, de que Deus não vai permitir que esse mundo o desacate mais do que Ele descreveu e estipulou por tempo. O tempo está próximo, a hora é chegada. E será que nós vamos escapar dessa destruição e condenação, rejeitando tão grande salvação em Cristo? Será que nós vamos escapar do juízo de Deus, negando tão grande salvação em Cristo? Negando tão grande palavra, tão grande libertação? Fez a tua opção? Escolheu o que você quer ser? Está registrado. Vai ser documentado nessa noite aqui. E Deus não vai esquecer o que vai ser depois de hoje. Por isso, abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos e agora você vai pensar. Pensa que depois nós vamos orar.